Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, porém, vim aqui falar um pouco sobre sustentabilidade e mudanças climáticas com você. Sou a Lívia Bragion, engenheira florestal. Deixei meu contato aqui para caso você tenha alguma dúvida para depois, bater um papo, dar alguma sugestão. Fique à vontade para entrar em contato. Aqui estou apresentando um pouco sobre mim. Eu sou graduada na Unesp, Botucatu, Universidade Estadual Paulista. Tenho também uma pós-graduação em Ambientes Sustentáveis e Planejamento na Bond University, na Austrália. Fiquei uns 7, 8 anos trabalhando com atendimento à infraestrutura urbana, então com obras, parques, subprefeituras, né, de São Paulo. E atualmente, faz uns 2 anos e meio, eu trabalho no time técnico da Future Climate Group, que é uma desenvolvedora de projetos de carbono e também a gente faz tudo sobre carbono. A gente, inclusive, está com um curso de introdução a mudanças climáticas, caso depois vocês queiram dar uma olhada no LinkedIn, ele é um pouco mais profundo, né, do que eu vou trazer aqui, mas para quem se interessar pelo tema, eu acho muito legal, tá bom? E então hoje um resumo do que eu vou falar. Isso vai ser dividido em 3 aulas, tá? Então a gente vai começar com discutindo sobre o que é o aquecimento global, a sustentabilidade, uma história rápida, os acordos internacionais que moldaram, né, o conceito da sustentabilidade. Então, essa junção dos países para criar uma ambição climática também, porque a gente sobrecarregou o planeta, então agora a gente está tendo que voltar atrás para recuperar, né, e viver de uma forma melhor. Para isso, a gente tem mecanismos e estratégias hoje em dia, e vou terminar falando também de ESG e greenwashing, que são dois termos que estão bastante na moda agora e eu acho legal a gente discutir também. Bom, vamos lá. O aquecimento global, ele basicamente é causado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases eles não conseguiram sair do planeta e eles estão aqui dentro causando o aumento da temperatura na Terra, né? Então, isso se intensificou muito com a Revolução Industrial, porque a gente usou muito combustível fóssil, ou seja, carvão, derivados do petróleo, gás natural. A Revolução foi a partir, né, de 1960, e isso foi se intensificando e hoje está batendo recorde, né? A temperatura do planeta aumentou muito, então bate recorde a cada dia, cada ano. A gente está agora, né, vivendo o verão, então a gente vê que essas ondas de calor estão cada vez mais intensas. E isso tudo vem de impactos da forma que a gente consome as coisas, né? Então, nossa alimentação, nossas roupas, a gente vê cada vez mais o fast fashion aí acontecendo. A nossa alimentação é polêmico, né? Mas a gente tem que ter muita atenção para o consumo exacerbado de carne, para a produção exacerbada de carne, mais do que é consumida também, o desperdício alimentar, o tipo de veículo que a gente usa, por mais que a gente tenha a eletrificação de frota cada vez mais presente agora, né? A gente vê muito carro elétrico, até ônibus elétricos, ainda está muito longe de abandonar a gasolina e o diesel, né? Então, a indústria ela produz muito mais do que a gente consome, né, para o nosso conforto. A gente está usando cada vez mais energia, né, e somos muitos na Terra, cada vez mais pessoas, né? A população aumentou muito e isso causou uma sobrecarga exacerbada na Terra, né, no planeta, e o que vem resultando também em eventos climáticos extremos que a gente está observando cada ano que passa. Bom, aqui eu trago algumas evidências, né, de que o aumento na concentração de dióxido de carbono ele realmente aumentou. Então, quando a gente fala de gases de efeito estufa, o metano e o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, são os principais, os mais nocivos. Tem outros, tem, mas sim, os mais famosos são esses. E a gente vê aqui que em julho de 2024 a concentração de CO2, de dióxido de carbono, atingiu 425,75 partes por milhão. Foi a maior concentração desse mês desde o início das medições, que foi lá em 1960. Recorde da história, né?
Aqui temos o recorde de temperatura global. Em junho de 2024 foi o mês mais quente globalmente do que qualquer junho anterior já registrado. Desde ali, ó, mais ou menos 1940, né, 1930, então começa o gráfico. E esse período ele marcou o 12º mês em que a temperatura global atingiu 1 grau e meio acima da temperatura pré-industrial. Esse 1,5 graus ele é muito importante porque a gente vai ver mais para frente, era o limite, né, que a gente queria atingir e já está sendo atingido mais cedo do que a gente pensava. Então, aqui eu trouxe alguns eventos climáticos extremos que a gente tem visto nos últimos anos, como o Rio Grande do Sul e o litoral norte de São Paulo, né, ambos no Brasil. Os dois foram fortes tempestades que causaram muitas enchentes, muita gente ficou sem casa. É muito triste, né, porque as cidades elas não estão preparadas também para receber esse tipo de evento climático. Então, quem mais sofre é a população. Los Angeles, os incêndios que tiveram agora, né, em janeiro, muitas pessoas também perderam suas casas. E por mais que algumas pessoas estejam investigando a possibilidade de ser algo que tenha uma causa, né, as ondas de calor, o vento, a secura, elas intensificam a infestação do fogo também. Então, essas ondas de calor, essas fortes tempestades, enchentes, os furacões que estão cada vez mais frequentes, né, os incêndios e as queimadas de floresta, elas vêm acontecendo cada vez mais. Bom, aqui a gente tem as emissões de gases de efeito estufa a nível global. A China é a primeira colocada, Estados Unidos e a União Europeia, somando 28 países, são o segundo colocado. Terceiro é a Índia, quarto a Rússia e em quinto vem o Brasil. É um pouco diferente a questão do Brasil nas emissões, porque eu vou mostrar para vocês aqui. A nível global, os países eles emitem mais vindo do setor de energia e da indústria. Então, energia 34% e indústria 24%. A gente até viu quando começou o conflito de Rússia e Ucrânia, a dependência da Europa com o gás da Rússia, né? E aí eles acabaram voltando a usar combustíveis fósseis e as contas super aumentaram e enfim. Aqui no Brasil já é diferente, porque as maiores emissões elas vêm do setor de mudança de uso da terra e floresta e de agropecuária, com 48% e 27% respectivamente. A mudança de uso de terra e floresta, basicamente, o desmatamento e a agropecuária, que a gente sabe que é super forte no Brasil. E para a agropecuária, a gente tem também essa mudança de uso da terra, né? Porque às vezes a gente precisa desmatar para a pastagem. Então, é diferente, né, a nível mundial. E para fechar esse bloco, a gente fala sobre sustentabilidade, né? Então, eu procurei alguns conceitos na internet mesmo de o que é a sustentabilidade. É a capacidade de suprir necessidades do presente sem comprometer o futuro, equilibrar a exploração de recursos naturais, garantindo que as gerações futuras possam ter acesso aos mesmos recursos. Na prática, é um comportamento moldável e não fixo. Esse eu gostei muito porque eu nunca tinha parado para pensar e colocar em palavras, né? Que a sustentabilidade ela não é um conceito estável, ela é moldável, porque depende de que que nível você está, assim, até o próximo item, né? Se você está dentro de uma empresa, se você está na gestão pública ou se você está na engenharia, vai variar o modo de você ver, né? Os três pilares que são os sociais, ambientais e econômicos, né? Então você pode moldar, discutir profundamente em cada ambiente como que vai ser feito essa sustentabilidade, né? Como que vai ser mantidos os recursos de forma ética também, enfim. Então cada campo de pesquisa é um campo, então ela não é fixa e eu achei esse conceito super legal. E o conceito de sustentabilidade, para finalizar, ele foi globalmente ele foi construído por um grande movimento, né, de união internacional entre os países, também com pactos globais e cooperação entre esses países, né, que é o que a gente vai ver aí no na próxima aula. Então fica comigo, eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo, basicamente, de
eventos, né, de relatórios, de conferências que acabaram moldando o conceito de sustentabilidade e o que é hoje, tá bom? Então vejo vocês já já.